É preciso pagar as dívidas de quem faleceu? É a dúvida que muitas pessoas traz hoje. E hoje vamos ler esse conteúdo e vai esclarecer aí alguns pontos importantes, principalmente o seu aí que está do outro lado e de repente tem essa dúvida ou conhece alguém que tem essa mesma dúvida, tá bom? Então olha só, o falecimento de um ente querido traz muito sofrimento, mas é preciso tomar providências práticas após este fato. Infelizmente, é a realidade que vivemos, né, pessoal? Os herdeiros ficam encarregados de uma série de deveres e direitos, entre essas coisas que estão, no caso, os bens deixados. Este é um conjunto de itens denominado como espólio, certo? O que é um espólio? É um conjunto de bens deixado por uma pessoa falecida e é chamado de espólio. Nada mais, nada menos de que reunião de todo o patrimônio que será dividido através de um inventário entre os herdeiros e em partes iguais, certo? Logo, quando alguém é endividado e morre, tudo aquilo que a pessoa possui é considerado como patrimônio, certo? Seja ele positivo, como bens, dinheiro, valores a receber, bem como negativos, no caso de prestações, contas que não foram pagas, até mesmo empréstimos. Quando uma pessoa morre, as atividades são deixadas de existir. Elas precisam ser listadas em um inventário e concluído no espólio, certo? Por isso, é obrigatório fazer um espólio no caso de perda de um familiar, como pai ou mãe. Assim, sendo os herdeiros, respondem pela dívida até o limite da herança. No caso de dúvidas, sempre busque um advogado para orientar a família e em relação ao que fazer ao pagamento das tais dívidas. Afinal, um espólio é a mesma coisa de uma herança? A resposta é não. Herança é o nome dado a um conjunto de bens, direitos e obrigações deixadas por uma pessoa falecida aos seus herdeiros e pessoas de direito. Já o espólio, como já explicamos, é um conjunto de bens e direitos de pessoa que morreu e é devido apenas aos seus herdeiros legais. Portanto, a herança engloba todo o patrimônio de uma pessoa falecida, o que inclui espólio, mas também abrange as demais obrigações, certo? Nesse caso, o espólio é dividido de forma automática aos sucessores legais de uma pessoa que morreu. Existem vários tipos de herdeiro, entre eles os mais comuns que são cônjuges, descendentes como filhos e netos, ascendentes como pais e avós, tios, irmãos ou primos. Quem fica com as dívidas? Normalmente, não é possível um herdeiro arcar com as dívidas. Quem fica com o encargo de sanar as dívidas é o próprio espólio da pessoa falecida. No caso, herdeiros não têm obrigação de pagar dívida daquele que falece, e sim a sua própria herança, se não ultrapassar essa dívida, certo? Olha só, conheça aqui algumas situações possíveis no caso de morte, tá bom? Quando o valor do bem é superior à dívida, o que acontece? Para esse caso, os valores devidos pelo falecido são subtraídos do valor dos seus bens. O restante fica destinado à divisão da herança. Para calcular, por exemplo, o valor de um imóvel que está em inventário, é preciso se basear no valor venal da guia de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano.
Os critérios a serem considerados são do mercado e podem ser definidos pelo banco ou por uma imobiliária, certo? Um exemplo prático seria o seguinte: um imóvel onde uma pessoa falecida morava deixou de herança. Tem um valor de mercado calculado em R$ 400.000. Supondo que ela tenha deixado uma dívida de 70 mil, o cálculo é bem fácil. Basta diminuir os 400 mil por 70 mil, sendo o valor final de 330 mil reais. Então, este é o saldo que fica para os herdeiros, certo? Quando o valor do bem é igual ao da dívida, questão muito importante. Neste caso, dos valores dos bens e das dívidas serem iguais, não haverá valor para dividir em herança. Os bens deixados serão utilizados para quitar as dívidas do falecido. Quando o valor da dívida é superior aos bens, essa é uma questão que mais traz dúvidas às pessoas. Se as dívidas superarem o valor dos bens, é utilizado o máximo possível do valor para quitação, certo? O que resta de diferença fica por conta de quem tinha a dívida a receber, chamado de credor. Em nenhuma situação, os herdeiros serão obrigados a pagar as dívidas do falecido com recursos próprios, independente do que for dito em contrato no qual os herdeiros possam fazer parte. Então, herdeiros não têm obrigação nenhuma de arcar com dívida da pessoa que faleceu. Os bens, a sua herança é quem tem que pagar toda a dívida deixada, se isso for o caso, certo? Quitação como o falecimento. O correto se dizer que as dívidas não são quitadas apenas com a morte do familiar. O que realmente acontece algumas dívidas específicas deixam de existir quando o titular vem a falecer. Esse fato ocorre como empréstimo e financiamentos, tendo em vista que esse tipo de modalidade já conta com seguro para cobrir essas despesas na hora, ou na maioria das vezes, tá bom? Então, está aí, dúvidas explicadas, certo? Caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários ou busque um advogado para que você possa entender se é o seu caso, se você tem algo para pagar, deixada por alguém da sua família, certo? Que está sendo cobrado aí por um determinado credor, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe, que Deus te proteja sempre e um bom dia.